Senhor presidente, saudar as colegas vereadoras Lidiane e Fátima, em nome dela aos demais vereadores, saudar Cláudio Jordão, saudar o esposo da vice-prefeita Marinha, saudar o suplente vereador, nosso amigo Nauro, as pessoas que estão aqui presentes no recinto dessa casa, como também estender às pessoas que estão nesse momento em suas residências, nos assistindo e nos acompanhando pela rede social. A exemplo de Daniel Caboclo, que mora lá em São Mamede, e nesse momento mandou mensagem para mim dizendo que está acompanhando pelas mídias sociais. A todos com meu boa noite. Me somar aos demais vereadores pelos votos de pesar apresentado às famílias enlutadas que tivemos nos últimos dias, mais precisamente a família de senhor, como também a Luiz Pedra, uma pessoa tradicional de nossa família, né? Pai da competente secretária de Educação, que exerceu seu trabalho no nosso município, Sara Cambuim. A essas famílias enlutadas, meus mais sinceros votos de pesar. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, agradeço prontamente o requerimento apresentado na tarde, noite de hoje, onde solicita ao Poder Executivo incentivos e apoio à caprinocultura do nosso município. O nosso município desenvolve várias atividades na agricultura familiar. Exemplo do gado de leite, do corte de gado, como também a caprinocultura. E hoje eu tive a saudosa alegria de participar, juntamente com o Vitor, sobrinho do vereador Aldo Carrito, que é estudante de medicina veterinária. Ele foi colher uns exames lá em Damião Bozano, lá no Riacho Cipó. Bozano já tinha me convidado para ver os animais dele. Eu também sou um pequeno criador de caprinos e aproveitei a ida dele e fui. Bozano é um lutador, de passagem. Tanto ele como a esposa, os olhos chegam, brilham. A forma como eles trabalham em família naquela pequena propriedade. E conversando com o Bozano me fez esse pleito, vereador, presidente, para que a gente falasse, que a gente procurasse, de uma forma ou de outra, trazer incentivos para esses pequenos agricultores. E eu me vi na responsabilidade de fazer isso. Inclusive, eu acredito que na próxima semana estarei indo ao Sebrae, ver alguma forma de incentivo, alguma forma, inclusive criar até uma associação de caprinos e ovinos no nosso município, para que de outras formas, de outras ONGs, ou de onde possa vir ajuda, no sentido de ajudar, de dar o suporte a esses criadores. E ele fazia alegações, inclusive, de falta até de apoio, de incentivo, que o próprio município não dá. E a gente lamenta muito, porque são nessas pequenas ajudas que as pessoas vão se fortalecendo, vão tendo entusiasmo de progredir. E eu vejo que Bozano próprio dizia que o sustento da casa dele é tirado dentro da propriedade. E não é ninguém que paga ele. No queijo que ele fabrica lá, é numa galinha que ele vende, é num pequeno cabrito que ele comercializa, mas falta sim o incentivo para ele poder progredir, dele poder dar continuidade a seu projeto lá. E eu venho com esse intuito, trazendo esse requerimento para que outros pequenos agricultores do nosso município também tenham esse apoio. Né? E tenho lá, vizinho a Aderlô ali, o próprio Zé Cordeiro, que é esposo de Netinha, também é um pequeno produtor de caprinos, mas temos várias pessoas no nosso município. Né? O assentamento do Expedito, o assentamento Aroeiras, foram um dos grandes criadores no nosso município. Mas, infelizmente, pelas dificuldades, eles hoje não estão mais criando esses animais. Mas temos aqui, acolá, em várias localidades do nosso município,
pessoas que criam poucos animais, mas que se tivesse o incentivo da prefeitura, né? E eu vejo que o próprio Bozano reclamava lá, e até a máquina, a reta escavadeira para desmatar um pequeno local lá, para ele plantar a palma forrageira, né? Cortar um pedaço lá no baixio para plantar capim, e ele não tem esse suporte. Ele, inclusive, ele disse que ela pode dizer na tribuna que quem está dizendo sou eu, porque eu procurei o prefeito, inclusive é parente dele, vereador Pedro Souza. E ele disse, o prefeito, sabe o que o prefeito respondeu a ele quando ele foi pedir a máquina? A máquina tinha custo, tinha despesa, não ia dar por isso. Então, é o que eu vou na direção do contraditório da fala do colega presidente vereador Francisco Bezerra, no sentido que ele disse aqui, que essas máquinas estão dando sim ajuda. Mas, infelizmente, quando a gente vai em loco, quando a gente conversa com as pessoas, há essa negativa. Eu quero aqui lamentar, porque uma máquina que veio com exclusividade, como disse a vereadora Lidiane, para a agricultura familiar, desculpa. E quando as pessoas procuram, não tem esse serviço, não tem esse apoio, a gente só lamenta. Né? O que é que o prefeito está fazendo? Uma máquina se negar. Aí é que eu já entro no assunto das cisternas. Porque foi dado sim para o cara. E foi dado, vereador, só quando o prefeito abençoa. Que você tem que ir pedir ao prefeito. Então, para que uma secretaria de agricultura no município? Não tem serventia nenhuma. Porque as pessoas se direcionam até a secretaria, solicitam lá o que precisa, mas infelizmente o secretário menor e sua equipe muitas vezes não pode fazer nada, porque tem que passar pelo prefeito. Tem que ligar, tem que pedir a benção do prefeito. Essa é a realidade nua e crua, porque nós tivemos testemunho essa semana com relação a essas cisternas. O prefeito deveria agradecer, vereador Aldo, porque ele só conseguiu, parece que 20 cisternas pelo governo federal. E como a igreja e as associações conseguiram trazer essas cisternas para o município, era o mínimo que o prefeito podia fazer. Era disponibilizar a rescavadeira para cavar esses buracos. Mas, infelizmente, pessoas não tiveram sorte. E eu cito aqui Netinho, que é meu primo, né, que mora lá, vizinho Aderlô, tem uma casa, ganhou uma dessas cisternas e não teve direito à máquina, e simplesmente ele pagou uma pessoa e juntamente com ele tiveram que cavar esse buraco. Porque procuram a secretaria e essas máquinas não estão disponíveis. Mas essa semana, como disse a vereadora Liane, FIA precisou, porque não ligou para o prefeito, a máquina não foi cavar. Eu espero que vá. Né? Porque as coisas só estão acontecendo desse governo, vereador Pedro, quando a gente denuncia nessa Câmara. A exemplo do que disse o vereador Zé do Egito, meu colega, e respeito a posição política que ele tem, mas quando nós trouxemos para essa tribuna dizendo que a rua estava suja, cheia de mato, e estava mesmo, o prefeito foi para as redes sociais, e para a rádio, e para o blog do Jordão, para o blog do Portal Santa Terezinha, dizer que o nosso discurso era discurso mesquinho, era devastador. Que o povo não escutasse os vereadores da oposição, não. E por que agora ele está mandando fazer o rosto? Se nós não tivéssemos trazido para essa tribuna, aí. E vou, no mesmo discurso, vereador Zé do Egito, novamente discordar de Vossa Excelência. A questão do rosto do serviço, a comunidade de São José agradece sim. Mas a prefeitura está em dívida, porque o ano passado simplesmente não foi feita a recuperação da estrada do sítio São José e Urtiga. Não foi feito o rosto. Fizeram um paliativo essa semana, tapando os buracos lá. Mas não fizeram o serviço por completo. O ano passado não foi feito. Né? A exemplo do que aconteceu agora, São Gonçalo ali, Passagem de Madre, né? naquele loteamento ali. Que simplesmente tiveram que pagar R$ 800, vereador Pedro, para uma reta escavadeira particular. A prefeitura apenas mandou a caçamba e a enxedeira para ajudar no serviço lá. Mas foram os próprios moradores que tiveram a iniciativa de tapar os buracos, porque não estava dando como passar mais. Porque lá é um corredor. Não tem como desviar por ali ou por acolá, não. Tinha que fazer o serviço. Sabemos que estamos, sim, temos consciência que está no inverno ainda, um inverno meio devagar, meio descontrolado, mas quando dá uma chuvazinha, as estradas se acabam. E os moradores tiveram que tomar iniciativa. Isso é serviço e obrigação do município.
Mas como não está sendo feito, a população é quem está tomando a iniciativa. É isso, são essas cobranças que a gente faz ao prefeito. Coisa pequena que o prefeito não tá tomando sua iniciativa e sua responsabilidade. Nós precisamos vir para a tribuna, estar cobrando aqui o rosto do mato dentro da própria cidade. No inverno, que pode causar, aí dar um surto de dengue, Deus o livre, e causar um problema na saúde da população. Aí nós tivemos que cobrar sim, e vamos cobrar o que acha ruim o prefeito, o que não acha. Ele não está tomando a iniciativa dele. Nós, como vereadores da oposição, vamos fazer o nosso papel de fiscalizar, haja visto que é uma cobrança da própria população. Com relação ao inverno, e é uma preocupação nossa desde o ano passado, com a pouca água que o Capoeira ainda tem, e esse inverno irregular, a gente pede e se antecipa aqui, a gestão, pedindo à gestão municipal, o vereador Pedro Sopa, essa semana, eu acredito que o Vossa Excelência também foi procurado por algumas pessoas, com relação aos postos que foram perfurados nas gestões anteriores e que foram desativados dentro da cidade. Que a prefeitura vai estar fazendo aí uma organização, um planejamento, um levantamento, se organizando, porque Deus o livre, nós já ainda estamos em abril. Mas se o inverno for da forma que hoje está, sem chover, nós vamos ter um colapso na água do nosso município. Infelizmente. Eu ainda estou com fé, porque nós estamos em abril. Né? E para Deus nada é impossível. Hoje ainda à noite pode chover até o próprio Capoeira sangrar. Mas da forma que está nesse momento, requer preocupação. Então é nesse sentido eu vim fazer um apelo à gestão municipal que vai se organizando. Nós temos postos praticamente em toda a cidade, né? Só falta as caixas, porque na época que foram instaladas essas caixas, com o tempo, umas foram quebrando, outras foram levadas de forma irregular para algumas propriedades, mas que a gestão vá se programando. Nós temos o açude primavera, é outra vertente que a gestão pode estar se organizando, ou com o recurso do próprio município, ou através do governo do estado, ou através de um recurso federal, para estar encanando essa água do açude primavera na cajepa do nosso município. Fazer uma pequena adutora. Isso é uma forma de ir se preparando para invernos irregulares como a gente está tendo. Então, aqui uma alerta que eu faço à gestão, é essa a opinião, né, uma sugestão que eu estou dando à gestão para ir se organizando. Com relação a um acidente, infelizmente, que houve essa semana em Pilões, um ônibus de estudante, que houve lá um acidente trágico, matou estudantes. Isso é uma preocupação que o município tem que ter, é a responsabilidade do município. Há 15 dias atrás, eu acredito que durante o ano passado todinho, foram motivos de minha preocupação nessa tribuna, a vistorias, a manutenções desses ônibus, vereador Pedro. Nós estivemos sim com o secretário Pita ontem, nós estivemos sim com o Pita há 15 dias atrás, há um mês atrás, e toda vez eu bato nessa tecla com relação a essas vistorias e essas manutenções dos ônibus da frota do nosso município. E o que Pita nos responde é que está na mão do Ministério Público. Vereador Putsopa, vereadora Lidiane, vereador Aldo, e quem quiser nos acompanhar, nosso presidente, vamos até o Ministério Público saber como é que anda isso. Porque se o município não está indo, está só esperando a boa vontade, e o Ministério Público tem uma demanda do tamanho do mundo. É a região de Passo todinha que procura o Ministério Público. E se nós formos esperar aqui sentado, o Ministério Público marcar um dia para fazer uma vistoria, nós não podemos esperar. Isso é precaução, é prevenção. Então, se quem quiser ir, eu estarei indo essa semana saber como anda isso. Porque nós não podemos esperar que aconteça o que aconteceu em Pilões. Isso é que é fato. Nós temos uma frota de ônibus velha, temos alguns novos, mas nós temos uma boa parte que são veículos velhos e que precisa sim de cuidados e de uma atenção melhor. O que nós não podemos esperar é que aconteça, Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre, um trágico acidente também com relação a ônibus no nosso município. Hoje eu recebi
vereador Francisco, Vossa Excelência, cito por conta que tem uma atuação política na região de Quixaba, Vaze Alegre, naquela região ali todinha, a questão de uma bomba que queimou lá essa semana e a população está preocupada porque terça-feira aconteceu isso. O pessoal me contou que foi uma equipe lá, mas infelizmente até hoje não foi resolvido o problema da bomba. E é uma bomba que abastece, né, dá suporte lá praticamente a uma boa parte daquela comunidade. Se Vossa Excelência tiver alguma resposta ou algum vereador da base, o pessoal está pedindo e está nos escutando nesse momento, querendo solução para a bomba da comunidade Quixaba. Com relação não, eu acredito que seja isso. Outros assuntos, muitas demandas na tarde e noite de hoje. A gente se preocupa muito, porque eu queria muito que o prefeito Arimatea fosse mais ativo. Essa denúncia que o vereador Aldo traz, pedindo com relação a esse carro do gabinete, isso aqui, vereador Aldo, foi motivo de cobrança minha, desde a gestão anterior. A desculpa que trazem todas as vezes é essa, porque o carro do gabinete é do prefeito. Mas eu pouco vejo, sinceramente, eu pouco vejo o prefeito Arimatea andar naquele carro. Eu vejo o carro mais à disposição do próprio motorista, finais de semana, domingos e dias santos, do que do próprio prefeito. Porque o prefeito vem na cidade, quando a gente faz essa zoada aqui, cobra, aí ele vem 2 dias, anda aqui, tapeia e ó, pega o beco. E o carro fica exclusivamente para o motorista do prefeito. Né? Aí a gente vê o prefeito dizendo que as finanças do município estão pouco, está no vermelho. Isso não é excesso, não é gasto, está sendo desnecessário. Se o prefeito estiver na cidade e o carro, é claro que é para andar com ele, é para ir para a zona rural, é para visitar as escolas, para visitar os PSF, é para olhar alguns serviços na cidade. Mas quando não tiver, vamos economizar. A gente está vivendo um momento de crise, né? A gente está vivendo situação financeira que não só é Santa Terezinha, é no país todo. Mas se não tiver cortes, os excessos, como é que você vai organizar? Nós estamos num momento que as receitas que são transferidas para o município está bem, mas nós vamos chegar lá no momento, lá na frente, a partir de julho, que essas receitas vão cair. E aí, como é que fica? Se você não tiver cortes, evitar os excessos, os exageros que a gestão tem, como é que fica? Como é que vai organizar? Vai atrasar a folha de pagamento. E é isso que os servidores não querem. Estão me escutando nesse momento e agradeceu porque o mês passado o pagamento foi antecipado. Mas lá para agosto, se não tiver organização financeira, com certeza vai atrasar, senhor presidente. E eu já me despeço da tribuna, se for necessário, pode no segundo expediente.